de idade. Tá? E lá fora, né, onde eu morava com os pais, geralmente final de semana ficava na casa dos tios durante a semana para poder estudar, e final de semana eu voltava para casa. E nós tínhamos lá uma laranjeirinha do céu, uma laranjeira do céu, e mais da metade dela já estava podre. Apodreceu de tão velha que era. Tinha muitos anos. E eu me lembro que o pai estava para cortar ela. Até para colocar um outro. Mas produzia bem um lado, só um ladinho dela, mas era muito boa. E aí eu peguei aqueles frutos, tirei a semente, coloquei a secar na sombra, tá? E eu me lembro que eu até falei pro pai, eu vou pegar umas taquaras para fazer os tubetezinhos lá, tubinhos, copinhos, com taquara, cada nozinho de taquara eu fiz, tá? E eu me lembro que eu coloquei embaixo, inclusive, dessa laranjeira lá, na parte que era sombreada, tá? E eu fiz mais ou menos ali, acho que uns 30, 40 tubetes de taquara. Coloquei terra de mato, adubo, misturei lá com... Eu me lembro que peguei esterco de galinheiro, misturei com terra lá e preenchi. E cada um dos potinhos aqui, ó, eu coloquei uma semente. E fiz um monte de tubetezinho. Tapei, irriguei, tá? Falei pra mãe, até a mãe cuida, porque até eu voltar, né? Me lembro que tinha 9 para 10, né? E aí fui pra cidade, esperou o final de semana, né? Sábado de manhã, vinha de ônibus para casa e fui direto olhar. Aí eu chego lá e observo isso aqui, ó. Aqui tinha 3 plantas. Aqui tinha 2 plantas. Aqui tinha 4 plantas. Aqui tinha uma planta. Aqui tinha 3 plantas. Aqui tinha 4 plantas. E assim por diante. Aí quando eu vi aquilo, eu digo, foi a primeira coisa que tu raciocina, né? Olha, a mãe ou o pai deve ter ido lá, pegado mais semente e enfiaram ali dentro do... Tá? E eu me lembro que eu tinha ido na horta, né? Para falar com o pai. E até eu chamei, pai, olha, se lembra lá os tubetezinhos que eu botei uma semente por tubete? Eu fui ver agora lá, tem 3, 4 plantas. Eu me lembro que ele me deu até uma xingada. Eu atrapalhei, ele estava conversando lá, né, para vender um milho. Cheguei, me lembro, olha, isso tinha 9, 10 anos. Nunca esqueço isso. Mas me deu uma xingada mesmo, ó, sai daqui que eu tô fazendo negócio. E aquilo me marcou, cara. Me marcou. Tempo depois, né, anos depois, quando eu fui para a faculdade, eu estava tendo essa aula aqui, ó, de melhoramento de sistemas de reprodução. Tá? E aí o professor me explicou o fenômeno da apomixia. Apomixia. Fenômeno da apomixia. Tá? Então, o que acontece? Tem algumas espécies, e uma delas é o cítrus, tá? A manga também tem, tá? Que quando ela está formando o seu óvulo,
aquilo que eu falei para vocês, ó. E não pensem que isso aqui é vazio, ó. Isso aqui tem outras células aqui, ó. Isso aqui é tudo preenchido de células, tá? Isso aqui é tudo preenchido. As paredes aqui do óvulo aqui, ó, é tudo cheio de células aqui, ó. Tá? O que acontecia na espécie de citros, de manga? Também eu já vi isso acontecer. Por mais que tu tenha um embrião aqui, ó, proveniente de um gameta, que é o embrião zigótico, né, que a gente chama de embrião zigótico, na parede do óvulo, ou dentro aqui, ó, existe algumas células que são somáticas, né? O gameta está aqui, né? Tudo isso aqui é 2N, né? As paredes são 2N. Aqui viram N, que fazem toda aquela divisão que eu mostrei para vocês, que nós temos aqui, são as células N das 3 antípodas, 2 núcleos polares, 2 sinérgicas e a eosfera, que é o gameta feminino. Mas as outras aqui, ó, é tecido da mãe, ó. A parede do óvulo, dentro do óvulo, as outras células, né? E algumas dessas células aqui, ó, que são células 2N, que é do tecido materno, se diferenciam em embrião. Então, existe um embrião aqui, ó, que é um embrião gamético, que a gente chama de oosfera, né, que é uma osfera. Na hora que funde aqui, ó, com gameta masculino, que cai aqui, né? Que cai aqui, ó, ele forma um embrião zigótico. Ele vai formar um embrião zigótico. Mas aqui, nesse conjunto celular aqui do óvulo, algumas espécies conseguem diferenciar algumas células em embrião. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quantos embriões tem agora esse óvulo aqui? Um zigótico, proveniente da fusão BH, e mais 3 somáticos. Cara, naquele dia da aula, assim, que o professor falou aquilo veio. Comecei a me lembrar de 15 anos, tá? Tá? O que eu estou dizendo para vocês aqui, ó? É só eu semear esse óvulo aqui na hora que fecundar, né? Isso aqui vai virar semente. A semente aqui, ó, essa semente aqui, ó, daquelas laranjeirinhas lá que eu semei, cada sementinha tinha 3, 4 óvulos. Um zigótico, um proveniente de fusão de gameta, e os outros 3 eram somáticos, clone. Na hora que eu acho essa planta aqui, ó, se eu souber identificar quem é da mãe, eu tenho exatamente um clone da planta mãe proveniente de semente. Então, quando eu pegava essas aqui, ó, e replantava agora, ó, tá? Eu sabia que, tá? Uma era zigótica, a outra era clone. Era só identificar quem era clone de quem não era clone. Eu já podia ter o clone da planta mãe, exatamente igual. Porque aquela que eu vou obter por semente dela não vai ser mais ela. Em fusão de gametas. Caiu a ficha? Então, tem espécies vegetais que fazem apomixia facultativa. Olha só. Então, existem 2 tipos de apomixia. Apomixia facultativa. O que eu quero dizer com isso? Ela tem o zigótico e tem o somático junto. Como é o caso dos citros. E tem espécies que têm apomixia obrigatória. Tem apomixia obrigatória. Ou seja, cai o grão de pólen aqui, ó.
aqui, gente, cai o grão de pólen aqui, ela não deixa autofecundar. Não forma zigótico aqui. Ela só produz semente por apomixia. Ela é 100% clonagem. Então, existe uma forma de produzir semente por clone? Sim. As espécies que têm o fenômeno de apomixia. Imagina vocês, espécies que são autógamas, que levaria 6, 7 anos para mim ter homozigose. Imagina eu já ter aquela planta apomítica por semente. Faço o cruzamento e eu garanto que ela é apomítica e ela fica sempre apomítica. Não preciso mais fazer outras autofecundações. Consigo segurar um vigor híbrido e consigo ter propagação vegetativa por semente. A apomixia obrigatória, ela não deixa acontecer fusão de gametas. Ela aborta o zigoto aqui, ó. Ela não deixa isso aqui. Só é clone. Só é semente clone. Mas como é que é clone? É clone porque ela transforma algumas células do óvulo em embriões. Ela diferencia embriões. E um exemplo de uma planta que é de apomixia obrigatória? Depois tu pisa em cima daquelas graminhas do campo, ali, espaço com tudo é apomixia obrigatória. Esses estão aí na volta, essas gramas aqui. Tá. Então, um exemplo bem característico para nós. Então, só para deixar ratificado. E aí eu apresento isso aqui para vocês. Ó. Reprodução assexuada. Por quê? Isso aqui possivelmente vai ganhar, inclusive, em concurso. Porque quando eu faço, chega para mim fazer concurso aí para os municípios, eu sempre faço uma perguntinha sobre isso aí. Ah, sempre faço. Ainda mais quando é concurso para engenheiro agrônomo aí nas prefeituras, eu sempre dou uma largada. Tem espécies, inclusive frutíferas, aí, que são apomíticas, né? Que a gente trabalha. É uma das coisas que eu gosto de trabalhar. Então, existe uma forma de reprodução assexuada que também vem da semente. Mas não é fusão de gameta. É umas células lá do óvulo que se diferenciam em embrião. Que a gente chama de apomixia. Seja, então, embrião formado por divisões mitóticas, não por meiose. Tá ligado? Então veja, sementes são formadas, mas contêm embriões, né, que são produzidos independentemente da fertilização. Em consequência, os embriões são geneticamente idênticos à planta mãe. Isso é a apomixia. Se uma hora vocês pegarem aquela semente grande da manga, procurem enfiar lá num vaso de flor lá. Vocês não vão se surpreender, em vez de sair uma planta, sai duas. Tá? Um é zigótico, o outro é somático. Tu pegar o somático, identificar o somático ali, tu tem clone exatamente. Se a planta mãe é produtiva, ela é igual. A zigótica deu. A zigótica secreta, segregando, não é mais a planta mãe. Mas daí se não quiser, corta fora. Aí bota fora. Geralmente, o que a gente faz aqui, né? O pessoal da área do melhoramento de citros, eles usam marcador molecular. Pegam uma folhinha, marca a folha da onde que vem, para dizer, ó, não, isso aqui é somático, isso aqui é tudo igual. O que é um marcador molecular? É um teste de DNA, para provar se isso aqui proveniente é da planta mãe, 100%, é proveniente de um cruzamento. Aleatório, né? Tá? Geralmente quem fizer um mestrado comigo, daí eu vou ensinar, né? Tipos de apomixia, esporofítica, gametofítica, diploria, aposporia. Isso é lá no mestrado, aí, quando tiver interesse. Tá? Mas de modo geral, isso aqui, ó. Isso aqui é um óvulo, ó. Então vejam, ó, que dentro da estrutura de um óvulo, ó, ela pode diferenciar a partir de células da nucela. Isso aqui é um óvulo maduro, ó. Ela pode se diferenciar a partir de células da parte basal, que a gente chama de chalaza. Lembram disso na botânica? Tá? Ela pode se diferenciar bem das paredes do início do hilo aqui, do funículo. Funículos são células que se ligam à planta-mãe, onde o óvulo se liga ao tecido materno. Tá? Da placenta, que é mais raro, né? Mas da secundina, que é a primeira camada do óvulo.
da primina, segunda camada, da micrópila. Então vejam aqui, ó, tudo isso pode, em alguma posição, na posição do celular, identifica aí a possibilidade de sair, então, essa construção apomítica aí da célula. Tá? Tem vários tipos de apomixia, né? Existe uma classificação, mas isso lá no mestrado a gente pode conversar mais adiante. Tá? Então vamos lá. Vou passar aqui. Então vocês já sabem, se eu perguntar para vocês, existe a possibilidade de reprodução assexuada nas sementes? Sim. Explica como. Olha, geralmente se for são espécies onde algumas células do óvulo se diferenciam em embriões. Como essas células provêm de células somáticas da planta-mãe, elas têm a mesma constituição genética. Elas não provêm de fusão de gametas. Tá bem? E aí, seguindo nossa aula, né, nós fomos fazer uma divisão de plantas autógamas e alógamas. Tá? Vocês notem que eu estou falando desde o primeiro dia de aula até hoje, né? Tem um porquê, né? Estamos chegando perto do nosso encontro, né, oficial. Tá? Eu estou dando uma conversada, assim, trazendo outros elementos para conectar a vida real, né? E aí eu falei para vocês, olha, se for autógama, nós temos que chegar à linha pura. Cada geração ela vai perdendo a heterozigose, mas ao mesmo tempo, a cada geração a gente vai o que fazendo? Selecionando as melhores. Então, cada geração que passa, eu selecionei as melhores da geração anterior, mas vem aumentando a homozigose. Depois semeio de novo, seleciono de novo, seleciono as melhores das melhores e vem aumentando mais a homozigose. Até eu chegar em F6, que eu tenho que plantas mães da linhagem. Lembra? Beleza. Agora, quando for alógama, né? Eu já tenho que saber que eu tenho 3 tipos: monóica, dioica e hermafrodita. Tá? Que nós dividimos, né, essa construção aqui, ó. Então veja aqui uma flor de aveia, né? Olha aqui, ó, quantos micrósporos já saiu aqui, né? Olha aqui, ó. Já rasgou a antera, já autofecundou. Quando a gente vê que o estigma começa a querer ser, né? Parece começar a ressecar, é sinal que alguém já entrou na osfera e já fertilizou. Olhou um estigma que não está mais plumoso, alguém já fertilizou. O gameta já chegou. Tá? E essa espécie aqui, ó. Olha esse mamão aqui, ó. Só tem flor feminina. Olha aqui, ó. Só tem flor feminina. Ou seja, tem que ter um macho aqui para fertilizar ele. Então existem mamões, né, que é só flor masculina, e mamões que é só flor feminina. E tem alguns mamões que tem o macho e a fêmea dentro da mesma flor. E tem alguns mamões que não precisa nem fertilização, de tanto hormônio que produz um fruto. E aí você vai no mercado, corta aquele fruto, você não vê semente. Só por excesso de hormônio. Nunca viram isso? Não vou entrar em detalhes. Olha aqui, ó. Isso aqui é flor de kiwi, né? Só flor masculina de kiwi, ó. Cada bolinha aqui é uma anterazinha, ó. Se vocês olharem, é tudo flor masculina. Só flor. A planta é só macho, só tem flor macho. A gente tem plantas com flor feminina. Tá? Olha aqui, ó. Olha essa danada aqui. Essa aqui não pode ter autofecundação porque ela se detona com depressão endogâmica. O que ela fez? Tá? Esse aqui é o ovário. Estão vendo? O que é isso aqui? O estigma. E olha o macho aqui, ó, virado para baixo, para não tocar nela, para não ter alto. O pólen está aqui embaixo, aqui, ó. Aqui é uma capa de proteção, ó. Capa de proteção aqui, ó. Mas ele libera o pólen para baixo, para cair aqui assim, ó. E aí, qual é a função da magangada? Ela chega aqui e faz esse caminhamento aqui, ó. Essa volta aqui, ó.
E aí ela fica no dorso aqui dela. E aí quando ela vai nas outras flores, né, ela toca aqui, ó. E ela faz fecundação cruzada para o maracujá. Ela tem que fazer para garantir bons frutos. Tá? Mais ou menos assim. Então vejam, tem o macho e a fêmea dentro da mesma flor, mas algum fenômeno que impede a autofecundação. Ela dobra, ela modifica a estrutura para não deixar autofecundar. Tá? Olha aí, ó, uma monóica, né? Flor masculina e feminina na mesma planta em locais separados. Tá? Olha aqui, ó. Isso aqui, se eu não estou enganado, é um chuchu. Tá? O que eu estou vendo aqui, ó? Isso aqui você tem que anotar, gente. Toda a família das cucurbitáceas, quem é as cucurbitáceas? Cucurbitáceas, melão, melancia, chuchu, abóbora, tá? As cucurbitáceas, elas têm uma característica em que a flor feminina tem ovário ínfero. Tem ovário. Ínfero. O ovário fica abaixo da corola. Ou seja, o ovário fica abaixo das pétalas. Tem ovário. Ovário ínfero. O ovário ínfero é aquele em que o ovário ficava na posição abaixo das pétalas. A flor feminina nas cucurbitáceas, o ovário é ínfero. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui a pétala? Olha o ovário aqui embaixo. Está embaixo da pétala. A pétala está aqui, o ovário para baixo. Olhem as flores das melancias, das abobreiras. Tá? Chuchuzeira, tudo que vocês tiverem, cuidem. Prestem atenção. E vocês vão ver que na mesma planta, ela vai liberar flores masculinas e flores femininas. Na mesma planta. É uma planta alógama. Alógama. O quê? Tem o macho e a fêmea na mesma planta, em locais separados. É alógama monóica. É uma alógama monóica. Tá? Ela tenta evitar a autofecundação. O que é interessante das cucurbitáceas? Você sabe, só em olhar, quem é a flor masculina e feminina. Tá? Isso é tão importante para nós, porque quando o pai fazia as lavouras de mais de hectares de abobreira, chegava a época do florescimento, o pai sempre me ligava: Guri, vem para cá. E eu ia para lá. O pai preparava um balaio, né, para ele e para mim. Nós botava aqui no pescoço o balaio e nós entrava no meio das abobreiras para coletar a flor masculina. Depois que já fecundou, né? Nós pegava as flores masculinas, lavava e entregava para a mãe. E a mãe já estava com aquela baciona lá de ovo mexido, omelete, né? E a frigideira lá, prontinho. Só para passar aquelas flores no omelete e fritar. E fazer aquela baciada de flor masculina frita. Meu Deus. Cara, aquilo era festa. Quando era o dia de colher flor de abóbora, a gente sabia quem era masculina. A gente sabia quem era feminina. Tá? Não sei se vocês nunca comeram, mas é maravilhoso. É mais ou menos isso. Olha a masculina aqui, ó. Olha a feminina. Tá? Então vejam que todas as cucurbitáceas têm essa característica. Tá?
Depois que fecundou, essa aqui, ó, beleza. E aqui tá cheio de óvulos, né? Ovário multi-ovário. Professora, eu tô louca ou é a da orquídea não é assim? A da orquídea não. A orquídea é bem diferente. Não, mas tá tranquilo. Então vejam aqui, ó. Isso aqui é uma flor feminina de kiwi. Olha aqui, pessoal, ó. Olha o estigma dela, ó. Vai dar um kiwi, né? Uma flor feminina, que é uma flor masculina de kiwi, né? Toda só libera várias anteras. E aqui uma flor, o estigma dela todo aberto, ó. Tá? Então cada 3 fêmeas um macho, 3 fêmeas um macho para fazer a fecundação. Então é uma alógama dioica. Olha aqui, ó. Esse aqui é a feminina, então, do mamão. Nunca viram os mamão com essas flores assim, tudo caído, uns cachos caídos de flor? Tudo masculino. Flor masculina. Geralmente, quando a gente compra aquele mamão bonito, né? A gente vai na feira lá, que mamão bonito, vou levar para produzir semente. Né? Bom sentido, né? Geralmente fica tudo assim, ó. E tudo cai a florida, cai. Então, oi? Como é que eu levei uma mão, tirei só os do meio lá, que era a semente mais bonita, sequei, na fora plantei, nasceu, E deu. Mas tu vai ver que nunca vai ser igual a planta-mãe. De repente até tu teve a sorte. Não vai Né? ser igual aquele. Sim. Mas geralmente é menos produção. Porque aqueles mamão vêm com vigor híbrido. E não é o vigor híbrido por tamanho, viu, gente? O pessoal não quer mais aquele mamão. O pessoal quer mais ou menos esse formato, mas crivado de mamão. Não, mas pode acontecer de dar um pé que carregue, dê uma fruta. Dá o quê? Uma muda dessas aí que eu plantar lá. E ela carrega, cresça, produza e mas não igual a mãe. Mas eu tenho um pé negativo que o senhor tem que ver. Não, mas é errado. E foi deixado de semente, tá lá faz anos. Mas é difícil. E não morreu e produz. E dá uma mão desse tamanho assim. Doce igual. Que legal. Mas é raríssimo. Vou ter que dizer assim, ó. Pode, mas é raríssimo. É um caso assim, um tiro na lua. É difícil. Deu certo. É um caso raríssimo. Nós estávamos comendo com semana no seu assunto, sei lá. Eu até fiquei assim, mas como é que pode? Ele falou que não dava e... Mas é difícil, tá difícil mesmo. É a mesma história do... Não sei se eu contei pra vocês uma melancia que nós achamos. Sim. Uma lavoura lá em casa. Era um monstro. Tanto é que no dia que nós partimos, nós chamamos tudo aparentado. Né? Vizinho lá, né? Mas todo mundo levou semente. Nunca mais. Nem perto. Mas é raro. É difícil mesmo. Assim, né? É um tiro na lua. Tá? Bom, aí... Quais são os mecanismos, eu vou pedir para vocês anotarem. Quais são os mecanismos que favorecem com que ocorra a logamia nas plantas? Que mecanismos são esses? Então existem alguns, mas os principais nas plantas agronômicas é o quê? Primeiro é a monoicia, ou seja, tu ter órgãos reprodutivos diferentes, macho e fêmea, na mesma planta, mas em locais separados. O primeiro. O segundo, dioicia. Ou é planta só macho ou planta só fêmea. O terceiro é protandria. Andria vem de andro, masculino. O masculino está pronto e o feminino não está. Vou deixar vocês copiarem primeiro esse vídeo. Eu vou perguntar para vocês.
identifica essa flor aqui? Isso aqui é flor masculina de abacate. O abacate ele é bem interessante, né? Tem a copa dele. Tem abacates onde a flor feminina geralmente é da metade para cima e flores masculinas da metade para baixo. Geralmente quando ele vai ficando velho ele vai meio dando uma diferenciação assim. Ou flores masculinas da copa para cima e flores femininas da copa para baixo. Tá? E às vezes o pessoal reclama que o abacateiro não está dando fruto, né? Aí o pessoal pauleia ele, né? Quando se judia do abacate, nunca façam isso, tá? Quando se judia aqui, aí tu força a extravasar a produção de seiva. E aí tu superalimenta a planta com seiva e ele meio desregula lá em cima e faz ter uma certa combinação de sincronismo entre o macho e a fêmea. E aí tu vê que ele começa a querer voltar a produzir de novo. Eu ouvi falar isso na jabuticaba. É. Verdade, isso mesmo? No abacate acontece. É uma planta assim, quase uma seringa, o abacate, se tu apertar, tu vê muito o látex até sai. Então às vezes ele volta, mas a gente não pode fazer isso, né? Não se faz isso. Às vezes, quando ele